Bom dia, meu nome é Biratã Carlos Machado, o professor do site geografiaonline.com.br. Antes de mais nada, quero pedir perdão aí pela minha voz um pouco alterada e pelas possíveis tosses que eu vou ter aqui no meio do vídeo, ok? Mas esse vídeo é um vídeo meio informal em resposta a algumas dúvidas que me foram enviadas via e-mail, e você pode fazer isso, enviar dúvidas via e-mail. É ótimo que você faça isso, porque me dá dimensão da onde há falhas aí nos meus vídeos e nas minhas colocações, das pessoas tendo dificuldade em compreender o conceito de cultura dentro da obra de Zygmunt Bauman, certo? As perguntas são excelentes e são justas, certo? Então, para compreendermos essa obra, a cultura no mundo líquido moderno, nós temos que entender que Zygmunt Bauman vai comparar um conceito de cultura que existiu de maneira clássica durante um período considerável de tempo e a cultura que hoje se estabelece, que praticamente não tem nada a ver com aquele conceito original. Então ele faz essa comparação do que era sólido e do que está se transformando em líquido. Lembrando lá no livro do nosso amigo, tudo que é sólido desmancha no ar. Então é mais ou menos o mesmo comparativo. Ele compara algo sólido com algo que está em transformação. Como essa transformação está ocorrendo? Grupos econômicos, corporações, mídias, a gente pode chamar perdão, de uma série de nomes que fazem pressão para que aquilo que era e foi gestado de maneira de relacionamentos seja gestado agora por marqueteiros, por pessoas que têm interesse em transformar a cultura em algo mercadológico, algo vendável, que ao invés de produzir segurança e solidez, produz crise e liquidez. Literalmente liquidez em termos de lucro. Então esse é o comparativo fundamental. Então a maioria das pessoas compreende o que é essa transformação que está ocorrendo. O que elas não compreendem é o clássico. Então, por que elas não compreendem? Porque quando elas vão colocar no Google sobre cultura, etimologia, a primeira tradução ou o primeiro sinônimo que aparece é ação, processo ou efeito de cultivar a terra, que é aquela raiz da palavra de cultivar, né? Cultura, cultivar a terra. E é óbvio, se você for levar para isso, você vai fazer o comparativo. Bom, cultivar a terra, cultivar conhecimento, cultivar conceitos. Ótimo, entendi. Não entendeu. Porque se você levar esse conceito para a compreensão das propostas do Zygmunt Bauman, você vai se perder, como a maioria tem se perdido. Tudo bem, Biratã. Então vamos um pouquinho mais profundo na obra. Vamos lá na cultura Wikipédia. Então tá aqui, ó, cultura do latim, né? Aqui vou aumentar um pouco. Então, cultura do latim. Cultura é um conceito de várias acepções, sendo a mais concorrente, especialmente na antropologia, a definição genérica formulada por Edward B. Taylor, segundo o qual a cultura é todo aquele complexo que inclui conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem, membro de uma sociedade. Aí, agora entendi. Agora eu vou lá no Zygmunt Bauman e vou entender tudo. Em parte, também não é essa o conceito clássico que ele utiliza. Você vai ter que pesquisar um pouquinho mais e encontrar de fato a etimologia da palavra. Então tá lá. Etimologia de economia, né? A palavra economia tem sua origem no latim oikonomia, que por sua vez é derivada do grego oikonomia, e ambas tinham
tinham o significado de administração de uma casa. Perdão, pessoal. Ambas tinham o significado de administração de uma casa lar. De uma casa, né? Ou lar. A palavra em grego era composta por oikos, casa, e nomen, gerenciar. Essa, por sua vez, tem origem nomos, que é lei. Então, gerenciar sua casa através da lei. Então, a administração de uma casa, você não pode entender como nos dias de hoje. Lavar, passar, fazer compras, deixar a casa limpa. Não, não é essa a administração de uma casa, né? E muito menos ensinar leis dentro da sua casa. Também não é esse. O conceito da cultura grega, e vocês sabem que os gregos eram muito bons em leis, em oralidade, em trabalhar conceitos, e os romanos pegaram esse conceito e transformaram em leis. Eles herdaram muito isso. Então eles não tinham por que se preocupar dentro de uma ótica de pensamento em fazer leis. Mas por que eles se preocupavam? Por isso, eles eram muito bons em fazer isso. Então todo grego patriarcal, e essa é a ideia de patriarca é aquele que administra a casa, ele tinha uma preocupação em criar valores e conceitos, leis de procedimento em cada uma da sua família. Porque ele sabia que as leis gestadas dentro de um Estado, mesmo que seja um Estado democrático, e mesmo que eles fossem considerados cidadãos, e mesmo que eles fossem a elite, o Estado privilegia alguns grupos em detrimento de outros. Os gregos sabiam disso. Então, eles tinham que manter o seu lar, ou seja, os seus familiares, atentos e firmes em formas de pensamento que superassem aquela tendência em detrimento de alguns grupos. Às vezes eles estavam incluídos nesse grupo que iria ser a ascensão do próximo período, e às vezes eles não estavam. Então eles sabiam que períodos de transformação são janelas de oportunidade. Então quando você vai ler a ideia de conceito, a ideia de cultura na obra de Zygmunt Bauman, é sobre isso que ele está falando. Olha, existem janelas de oportunidade. E se você domina essa administração do lar, essa administração de conceitos, de lei, você se beneficia dessas janelas. Mas quando você não domina, e ao contrário, é dominado por elas, você é prejudicado por elas. Então, essa é a ideia mais ou menos. Eu não vou esticar mais o vídeo para não ficar muito longo, mas eu vou fazer um segundo vídeo partindo desse conceito para um outro mais profundo, para que você compreenda aí, dentro da obra de Zygmunt Bauman, qual é o conceito de cultura, ok? Até o próximo vídeo.